Evangelho de João, capítulo 6, versículos 26, depois versículos 55 e 57. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Veja que Jesus, no verso 26, ele diz, chamando a atenção dessas que estão ouvindo: vocês me procuram não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram dos pães e vos fartaste. O contexto é que Jesus está às margens do Mar da Galileia, também chamado Tiberíades ou Genezaré, Lago de Genezaré, de Tiberíades ou Mar da Galileia, 3 nomes para o mesmo lugar, mais conhecido como Mar da Galileia. Jesus ali, ele está, e uma grande multidão aflui até ele, e ele, condoendo-se daquela multidão, ele, com 5 pães e 2 peixes, realiza um milagre e alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças que certamente estavam ali também. Depois, no dia seguinte, isso é o contexto do versículo 26, Jesus chama atenção porque os discípulos, eles vão para o outro lado, eles estão num lado, numa margem, eles atravessam e vão para o outro lado, para um lugar chamado Cafarnaum, e a multidão, no dia seguinte, vai lá onde Jesus estava, o procura e não o encontra. Então eles vão, eles intuem, ele tinha um barquinho aqui, esse barco não está mais, ele deve ter ido para o outro lado. Então eles atravessam e vão até Cafarnaum, atrás de Jesus. E eles o encontram ali. E ali o Senhor Jesus os repreende, porque eles não estavam ali por quem ele era. É isso que ele está dizendo. Vocês não vieram, e vocês vocês não me procuraram, porque vocês viram sinais de quem eu sou. Vocês viram os sinais de quem eu sou. Vocês não estão aqui por causa dos sinais. O que Jesus quer dizer com os sinais? Ele vinha operando milagres, e esses milagres eram sinais preditos pelos profetas a respeito do Cristo, o Messias, o Salvador, o prometido por Deus. Jesus está dizendo: vocês não me procuraram porque vocês estão desejosos de encontrar o Messias, que sou eu. Vocês não estão sequiosos, sedentos, desejosos da paz e do reino que o Messias veio implantar. Vocês não vieram me procurar porque vocês viram sinais que atestam de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês vieram me procurar por causa do alimento que eu multipliquei, por causa do milagre que vocês viram ser realizado e satisfez a necessidade material. Ainda há pouco eu falava da dificuldade que a gente enfrenta como igreja, estando num lugar tão estrategicamente posicionado no centro da cidade, pela quantidade de pessoas que são pessoas indignas do ponto de vista da sua intenção, que vêm com a intenção de se beneficiar da fé, da boa fé da igreja. Jesus está chamando a atenção deles. Vocês não vieram me procurar porque vocês reconheceram que eu sou o Cristo. Vocês vieram porque vocês querem mais. Vocês vieram porque vocês querem milagres. Eu faço uma pausa agora para embasar onde a gente vai chegar com essa mensagem que Deus tem para nós nessa noite.
A pergunta é, por que você está aqui? Olhadinha para quem está do teu lado. Pergunta para essa pessoa, você está fazendo o que aqui? O que te trouxe aqui hoje? Eu fui batizado aos 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. E eu confesso que eu fui muitas vezes à igreja para paquerar. Cansei de vir na Assembleia de Deus, matriz de Belfor Roxo, porque tinha umas meninas aqui que eram... Interessante, eu nunca vim na primeira igreja batista em Belfor Roxo procurar uma namorada. Não sei por quê. É porque Deus acho que não queria macular minha história. Porque eu não era fácil, não. Eu ia na igreja atrás de paquera. Éramos eu e alguns colegas, membros da mesma igreja. Qual era a motivação para estar na igreja? Paquera. Qual era a motivação para estar na minha igreja, onde eu fui batizado? Amizade. Minha família estava lá. Tem muita gente que está indo para o templo para ser igreja. Na verdade, não está sendo igreja. Está indo ao templo, mas indo com a motivação errada. O que é ser cristão hoje? Satanás, ele corrompeu os crentes que se deixaram embebedar pela vaidade, cobiça de poder e dinheiro, e submeteram os seus corações à corrupção pela ganância ou sensualidade. No passado foram até cantores evangélicos, foram muitos deles pregadores, alguns deles afamados, que com as suas ideias chamadas progressistas, passaram a dar interpretação diferente à palavra de Deus quando chegaram no sucesso. E passaram a fazer essas interpretações, ou dar essas interpretações diferentes à palavra de Deus, para fazê-la ajustadas ou ajustada às suas novas configurações morais. Temos cantores afamados que antes nós cantávamos, muitas deles ainda hoje estamos cantando as canções, porque verdadeiramente foram canções inspiradas, canções que vieram do Espírito Santo para voltar para Ele como nosso louvor, mas hoje eles não são mais homens de Deus. É gente que está no terceiro, no quarto, no quinto casamento. É gente que já se corrompeu de tal forma que são pastores hoje de igrejas que aceitaram a corrupção moral. E aquilo que antes era pecado, hoje já não mais é. E não poucos deles nós os vemos aí pela internet dando péssimo testemunho, envergonhando o santo nome de Cristo. Isso foi desfigurando a igreja, isso foi moldando pelo modismo, uma geração de consumidores gospel, de culto show e pregadores coach, que passaram a encher casas de espetáculo para ouvirem sua pregação ao custo de algumas dezenas de reais. Tem um moço muito afamado na internet, esse moço não é pastor. Ele é um pregador itinerante, não sei nem se ele faz parte, se é membro de alguma igreja evangélica. Eu sei que ele navega, ele transita em meio aos muitos desses pastores e pregadores aí afamados da internet. E eu achava estranho, porque ele só se apresenta sentado no banquinho, ele tem uma cara de jovem, ele tem uma fala doce, ele tem uma fala mansa, ele chama todo mundo de meu querido, minha querida, meu queridinho. E há um tempo atrás eu estava indo para casa, e para ir para minha casa, um dos caminhos é passando em frente ao Rio Centro, ou quando eu venho eu tenho que passar em frente ao Rio Centro, e no Rio Centro tem alguns outdoors, e um desses outdoors estava lá, anunciando no Junese,
arena, que é um grande espaço de espetáculo, de show, a apresentação dele, ingressos no, sei lá, ticket, não sei das quantas. Ou seja, as pessoas pagam ingresso para entrar, para ouvir um camarada pregar a palavra de Deus. E não é pouco dinheiro. E esse camarada arrebata milhares e milhões de pessoas com a sua pregação coach. E as pessoas pagam para entrarem naquele grande local de espetáculo, para assistir ele entrar, sentar num banquinho, com uma luz direcionada a ele, com um fundo musical, ele apresentar a sua mensagem coach em nome de Jesus, e sair dali com o bolso bem recheado de dinheiro. Outros transformaram os altares dos seus templos em palcos de shows gospel mediante cachês milionários e agendas disputadíssimas. Há mais ou menos 13 anos atrás, eu trouxe um rapaz aqui na igreja que naquele tempo, aquele moço tinha uma unção maravilhosa, extraordinária. Esse rapaz veio aqui para um culto jovem, um celebra jovem, ficou para o domingo, dormiu na minha casa quando eu morava aqui em Nova Iguaçu. E quando ele estava lá, e eu tinha ouvido falar dele, conhecido através de parentes da Flávia, que eram de uma outra igreja, na região de Bangu. Eu nunca tinha ouvido falar daquele moço, ouvi as músicas dele primeiro, vi o quanto elas eram realmente inspiradas. Ele tinha uma pegada meio de reggae, e imaginei até que aquele rapaz, por algumas das músicas, ele tivesse sido usuário de droga no passado, mas não foi, era mesmo inspiração. Mas ele falava como quem tinha muita unção, aquele moço. Estava ele, a esposa e um rapaz que tocava na percussão. Os três ficaram na minha casa. E na tarde de domingo, ele veio de manhã, participou do culto, iria embora depois do culto da noite. Na tarde de domingo, na minha casa, depois de almoçar, sentados na minha sala, eu disse para ele: presta atenção naquilo que eu vou dizer para você. Você tem muita unção, a unção de Deus está sobre você, e Deus tem esse ministério, Deus vai te levar para muitos lugares. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Satanás vai apresentar um projeto a você. Uma grande gravadora vai te procurar. E se você aceitar essa proposta, a unção de Deus vai deixar você. E você vai ser colocado numa coisa chamada geladeira. E geladeira é onde as grandes gravadoras colocam excelentes talentos, mas não deixa estourar. E por que não? Por que ela não faz isso? Não parece? Porque elas precisam fazer estourados aqueles que eles já investiram neles. É uma estratégia de marketing. Eu compro o concorrente e ele fica ali, ele não pode fazer nada, ele está preso comigo. Cuidado, porque o Satanás vai te oferecer algo lindo, mas você vai ficar preso. Irmão, não deu outra. Naquela noite, nós levantamos uma oferta aqui. E quando a tesoureira chegou para entregar as ofertas, porque ele não cobrou para vir.
Ele veio lá da região dos lagos, onde ele morava, com autorização do pastor dele para estar no domingo aqui, porque era aniversário da igreja. Acho que era aniversário da igreja, não me lembro. Mas era uma data especial. Veio com autorização do pastor. Perfeitamente. Passado um tempo, o tesoureiro, quando chegou lá com a oferta, que a igreja levantou, eu falei, irmão, esse moço veio sem cobrar nada. Mas a palavra de Deus diz, e aí os irmãos levantaram uma oferta. Quando o tesoureiro chegou para entregar uma oferta para ele, regalou um olho desse tamanho assim. Eu imagino que ele nunca recebeu uma oferta daquela de uma igreja. Sem contar que ele ficou na casa do pastor, sendo tratado com todo o carinho. Não que se ele tivesse ficado na casa de qualquer um dos irmãos, não teria sido tratado com o mesmo carinho. Pois bem, um ano depois, quase um ano depois, a gente convida ele novamente. Está tudo certo, pastor, só que eu só vou poder ir para o culto da noite. Falei, não tem problema. Eu vou estar saindo, pastor, acabou o culto da minha igreja, eu vou estar indo para aí. Ok. O culto começava aqui 7h30. Deu 7 horas, o cara não chegou, eu liguei para ele. 6 horas, eu não liguei para ele. Você está onde, rapaz? Pastor, acabamos de sair de Araruama. Rapaz, mas vocês não chegam aqui a tempo. Você falou que ia acabar o culto. Não, pastor, é porque teve um churrasco, não sei o que, teve um compromisso, não sei o que lá e tal. Mas você falou para mim que você... Pode ficar tranquilo, pastor, nós vamos chegar na hora. 7h30, eu estou na minha sala, tentando falar com ele. Aí vem a irmã, que era responsável pela louvor na época, falou, pastor, estou com ele na linha aqui, ele está dizendo que ele está chegando na ponte. Eu disse para ela, fala para ele dar meia volta e voltar para casa. Porque aqui não é lugar de show, de espetáculo, eu não vou ficar esperando o cara chegar aqui 9 horas da noite, depois de terminado o culto, para dar para ele o palco, para ele fazer o show. Não, pastor, mas está dizendo aqui que ele vai... Não. Pode falar para ele pegar e dar meia volta. Ele pegou, ligou para um outro pastor, aqui de Belford Roxo, perto do centro. O pastor disse, pode vir que a gente te recebe. Não sei que hora que ele chegou lá. Eu sei que o culto lá terminou quase 11 horas da noite. E já naquele tempo, ele estava assinando contrato com uma grande gravadora, a Sony Music. Alguém ouve falar dele? Muitos aqui sabem de que eu estou falando. Você não ouve mais falar. Acabou. Ah, irmãos, o que é ser cristão? Por que você está aqui hoje? Por que você vai ao culto da sua igreja? Por que você frequenta o culto? Muitos vão ao templo para serem a igreja, mas o fazem até serem confrontados com alguma coisa de natureza emocional ou moral. Então vão embora, quando o parafuso é apertado. Muitos chegaram a se tornar membros da liderança, ocuparam posições importantes no ministério, mas envaideceram, esqueceram de Cristo e se apegaram ao poder e perderam a essência. E a palavra de Deus diz, aquele que julga estar de pé, toma cuidado para não cair. Há um engodo de Satanás hoje em dia que tem levado muitos crentes a se perderem, e é o acreditarem que o trabalho que realizam em prol
da minoração do sofrimento social é mais relevante que o evangelismo, que a educação cristã que leva o pecador perdido à salvação, a libertação do jugo, do cabresto, do movimento assistencialista, que faz dele um consumidor dependente do projeto social que lhe assiste. Irmãos, o mundo está aí para aplaudir e colocar em evidência aquelas pessoas que estão aí trabalhando por esse propósito, mas você não vê a televisão colocar uma igreja em evidência pelo trabalho social que ela realiza. Você vê? E aquilo que parece tão grande, tão importante, e de fato é. Porque distribuir cesta básica para quem precisa é importante ou não é? É. Mas Jesus diz assim: se o teu olho direito te faz pecar, é melhor você arrancar ele e entrar cego de um olho, do que você ter nos dois e você não entrar no céu. É melhor você arrancar uma perna, se ela te faz pecar, do que você ter nas duas e você entrar no inferno. O que é que de fato tem importância? Jesus diz para aquelas pessoas: vocês não vieram por causa dos sinais que vocês viram. Vocês não vieram porque eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês vieram porque vocês têm interesse pessoal, particular, em coisas que vocês queiram que eu satisfaça. Porque eu tenho poder para isso. Mas e você? Por que você está aqui? O que foi que te motivou a deixar de ir para casa, vindo direto do trabalho? Ou o que você que veio de casa para depois retornar, o que te motivou? O que te motiva a estar aqui quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, num grupo pequeno? O que motiva você? O Senhor Jesus está confrontando aquelas pessoas que se moveram de um lado para outro do Mar da Galileia, não fizeram pouca coisa não, irmão. Embora o Mar da Galileia não seja muito extenso, sua parte mais extensa, se não me engano, está em torno de 12 quilômetros. O que são 12 quilômetros? A ponte de Niterói tem mais de 13. É como se você estivesse de um lado do Rio de Janeiro olhando para o Niterói. É o Mar da Galileia. Mas para eles irem não havia lancha. Ou eles pegavam um barquinho, uma vela, ou a remo, ou eles andavam ao redor de tudo aquilo aí. Coloca aí uns 30 quilômetros andando, em volta, ou menos. Mas elas se moveram de um lado para outro do Mar da Galileia atrás dele, mas não porque crescem nele como Messias, mas porque queriam receber um milagre. Tinham um interesse pessoal, humano, carnal, venial, material, sensual. Não era porque reconheciam Ele como Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que deveria ser adorado, aquele que deveria ser servido. Eles buscavam Jesus para serem servidos. Tem muita gente hoje entrando nas igrejas para serem servidos de uma palavra. É por isso que esses caras entram em grandes casas de espetáculo e lotam com as pessoas pagando. Por quê? Porque elas querem fazer parte daquilo que é sucesso. Anota aí no seu caderninho. Hoje que dia é? Hein? 10 de janeiro de 2024. No próximo mês, no princípio do próximo mês, ou até metade do próximo mês, se Deus quiser, eu estarei trazendo o projeto de reforma desse patrimônio. Eu garanto que você vai se sentir mais motivado a vir para a igreja. Porque é natural. Quem é que não sente mais motivação, se sente mais, né? Qual a dona de casa aí que não fica mais feliz, olha para casa até com mais prazer,
quando troca o sofá da sala? É, não é? Nenhum problema nisso. Mas eu garanto que quando essa obra estiver pronta e nós inaugurarmos, em muito pouco tempo esse espaço não vai comportar a quantidade de gente que vai querer vir para cá. Quando eu assumi o ministério aqui, tem Thelma aqui, quem mais tem aqui no comecinho aqui? Tem mais, uma meia dúzia de dinossauros aí comigo, né? Nos primeiros meses, irmãos, o culto aqui tinha gente em pé. Vocês se lembram disso? Por quê? Porque eu era a bola da vez, eu era a novidade de Belford Roxo. Qual a novidade de Belford Roxo? Rapaz, nós temos que ir lá. Primeira igreja Batista de Belford Roxo, o cara é um pastor, é novinho, é solteiro, revolucionou a igreja lá, só entrava figurão, só isso, aquilo, agora é um pastor, um cara novinho, fininho assim o cara aí, solteiro, vamos lá ouvir. Chegava aqui, tomava uma cipuada, que até eu cheguei para dizer para Deus assim: Senhor, não vou pregar isso não. O Senhor disse assim: vai, porque eu sou eu que estou mandando. E porque eu tinha juízo, pregava. Não demorou muito tempo, irmão. A novidade deixou de ser novidade. Mas quando esse templo estiver diferente, quando esse templo, esse patrimônio, que é um dos patrimônios maiores em termos de igreja batista na Baixada Fluminense, estiver reformado, você vai ver pelas imagens que eu já tenho, só não vou mostrar ainda. Então tem que ter tudo completo, né, irmão? Olha a camisa, assim, olha a calça, o restante tem que ter tudo. Você vai concordar comigo, porque as pessoas querem fazer parte daquilo que é sucesso. Sucesso. E o cara arrebata milhares, milhões de pessoas no Instagram, no Facebook, eu não sei o que lá. Aí esse cara diz lá, no Gilnese Arena, dia tal, ingresso no Ticketmaster, sei lá. A pessoa compra e vai. Por quê? Porque ela quer aquela palavra do coach, ela quer aquela palavra que faz ela se sentir abraçada, acolhida. Não interessa se ela está em pecado, se ela está em adultério, se ela é uma fofoqueira, se ela é uma pessoa rancorosa, não interessa, interessa que ela está com um problema e ela vai lá para tomar uma injeçãozinha de fica bem, em nome de Jesus, amém. Mas e você, por que você está aqui? Aquela gente foi toda de um lado para o outro procurar Jesus. Mas o que elas queriam é receber um milagre. Outras até se sentiam tocadas pelo que ele dizia, mas não tinham intenção de se comprometerem com a sua missão, pois o que elas buscavam era um alento emocional. Apenas os discípulos ali, e um número muito pequenino, estava realmente comprometido com a mensagem e a missão do reino de Cristo, e seguiam a Jesus. Mas e você, por que você está aqui? Quem é Cristo para você? O que ele representa? Você está aqui por causa do ministério que você ocupa, que você atua? Você está aqui porque você, como eu, está meio de olho numa menininha, num rapazinho? Você está aqui porque você está esperando que Deus opere algo, um milagre, dê uma solução para o seu problema? Você está aqui porque você ama Jesus e reconhece o sacrifício vicário dele na cruz para te dar salvação, vida eterna, te tornar filho, filha de Deus. E você por isso fez uma aliança com Ele, está aqui para dar a Ele culto, ainda que você venha com problemas, ainda que você venha querendo chorar, ainda que você venha sentindo nenhum desejo de abrir a boca, só está aqui na presença do Senhor, dizer para Ele, se derramar e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo nem abrir a boca e concatenar minhas ideias, mas eu sei quem o Senhor é, e a Tua palavra diz que o Senhor se agrada de um culto racional. Eu não estou aqui para dar um culto da emoção, não, Senhor. O Senhor, não consigo nem abrir a boca para cantar quem o Senhor é, mas eu estou aqui por causa de quem o Senhor é. Algo muito interessante é que aquelas pessoas que foram atrás do Senhor Jesus, muitas
participaram do milagre. Elas estavam lá quando Jesus dividiu, aliás, multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos e comeram da bênção, participaram do milagre, muitas delas. Mas quem participa do milagre se alimenta apenas uma vez e a fome volta. Mas quem se alimenta de Cristo jamais terá fome. Veja o que ele diz nos versos 56 e 57. Quem comer a minha carne, eles comeram do pão e dos peixes, mas Jesus está dizendo, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o que é se alimentar do Senhor? É ter comunhão com Ele. É ter um relacionamento com Ele que dá prazer ao seu coração. Não pelas coisas que Ele pode dar, não porque tudo está indo bem, não porque o Senhor me abençoou, então eu vou à igreja para agradecer. Não, eu vou para ser a igreja, para celebrar e para adorar por causa de quem Ele é. Por que você entrou aqui hoje? Fala aí com Ele. Diga para Ele, mas fala do mundo espiritual ouvir você, porque o mundo espiritual sabe a razão. Ah, pastor, mas o diabo não pode saber, ele não sabe a intenção do meu coração. Rapaz, eu sou capaz de falar coisas que você está pensando, só da gente conversar um pouquinho. Eu sou capaz de usar recursos da psicologia, de programa neurolinguístico, e sacar da tua cabeça o que você está pensando. Pensa. O poder que o inimigo tem, muito maior do que eu. A gente fala tanta coisa pela expressão do rosto, pelo corpo. Nosso corpo fala. Então abre a tua boca e fala aí, deixa o mundo espiritual ouvir. Por que você está aqui? Talvez você vá ter que dizer, Senhor, eu entrei aqui, mas eu confesso, não abri nem minha boca para te louvar. Eu não estava me sentindo em condição, travado. Mas, Senhor, eu agora não vou deixar terminar o culto sem dizer isso para o Senhor, não. Eu estou aqui porque eu sei quem o Senhor é. E apesar de mim, das minhas limitações, da minha dificuldade, da minha incompetência, eu sei quem o Senhor é. E é por causa do Senhor que eu estou aqui. Eu não estou aqui, eu sei que o Senhor pode solucionar todo e qualquer problema. Mas eu não estou aqui por causa de meus problemas. Eu estou aqui por causa da solução para todo o problema que é o Senhor. Eu não estou aqui para barganhar meu louvor, porque se o Senhor me abençoa, então eu posso vir aqui feliz para cantar e louvar o Senhor, não. Porque a tua palavra diz, em tudo dai graças. Senhor, as coisas não andam bem para mim, não. Mas eu estou aqui, é porque eu tenho convicção que se eu morrer agora eu vou para o céu. Isso não é merecimento meu, não. Foi o sacrifício do Senhor naquela cruz para eu poder ser salvo. Senhor, por que você está aqui? Fala para Deus. Fala para o Senhor Jesus. Deixa o mundo espiritual ouvir você. Meu irmão, minha irmã, Jesus não quer resolver o problema que você tem hoje. Ele quer resolver a tua vida. Se você é membro da igreja até, mas você reconheceu em algum momento, cara, realmente eu nunca de verdade entreguei minha vida para Jesus. Jesus não é Senhor da minha vida. Fui batizado, sou membro da igreja, mas eu preciso tomar uma posição com Cristo. Então toma hoje, toma agora, fala agora com Ele e se acerta com Ele. Mas não vá embora tendo vindo pela forma errada, pela razão errada. Não vá embora estando errado.
Quando o salmista diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, ele está dizendo, lembre-se quem é Deus e por que você está entrando nesse lugar. E para que você está indo lá. É claro, tem pessoas, visitantes, pessoas que não nos conhecem, pessoas que não conhecem a igreja, que vêm por curiosidade. Mas até para elas o Senhor está dizendo, mesmo os que não são membros da igreja, você entrou aqui pela curiosidade, por um convite, mas você quer sair daqui do mesmo jeito para continuar sendo quem você entrou aqui sendo, ou você quer sair daqui sendo filho de Deus, remido, lavado no sangue do Santo Cordeiro Jesus Cristo, que pagou o preço para a remissão, pagamento total da dívida de pecado que você tem com Deus. Tudo que você precisa fazer é reconhecer que é pecador, confessar e pedir perdão para Deus por ser pecador, rogar a Ele que te cubra com o seu sangue, que foi derramado na cruz, para te lavar e perdoar de todo o pecado, e faça uma aliança, recebendo-o como teu único, eterno e suficiente Salvador. Isso não significa dizer que você vai ser perfeito daí para frente, porque ninguém há perfeito, a começar de mim, ninguém há. Mas você vai viver pela aliança que você vai fazer com Ele, de procurar se tornar cada dia melhor e mais próximo da imagem e semelhança com o Pai, desenvolver o caráter moral de filho, de filha de Deus, para a glória do Senhor Jesus.